Aleluia, glória a Deus, meu amado e minha amada do Senhor, nós estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo para você no canal Resgate. Creio que é um tempo precioso do Senhor, onde o Senhor quer ministrar na sua vida, quer falar ao seu coração. Então, se disponha a escutar, a ouvir aquilo que Deus quer falar para você. Antes de iniciar o vídeo, eu quero orar pela sua vida, porque o Senhor, Ele tem prazer em falar conosco através da oração. Então, onde você estiver, fale com Deus por um momento. Amém? Senhor Deus, Pai amado, eu quero orar ao Senhor nesse momento, pedindo a Ti, Pai, para que vá de encontro a cada coração, a cada vida que tenha assistido esse vídeo. Pai, que o Senhor possa, de fato, tocar sobremaneira a vida dessas pessoas. Deus, que elas possam ser tremendamente impactadas por esse vídeo e por tantos outros que o Senhor irá fazer. Pai, fala ao coração de cada um, traz paz ao que está aflito, consolo ao que está triste. E que em nome de Jesus, aquele que precisa de um milagre do Senhor, que o Senhor possa tocá-lo nesses dias. E que ele possa ser testemunho vivo do poder do Senhor. Pai, guarda a vida de cada um, guia os seus passos, que eles possam ser guiados pelo Senhor, pelo caminho correto. É o que eu oro nesse momento, no nome de Jesus. Aleluia, queridão! No primeiro vídeo nós falamos acerca do propósito de Deus, do plano do Senhor, no resgate do homem desse mundo. E nesse vídeo eu quero dar prosseguimento naquela palavra, te falando algo a respeito do pecado. A palavra pecado é usada com frequência tanto dentro da igreja quanto fora dela. E às vezes você se pergunta, mas o que é o pecado? Então, para deixar bem claro o que é o pecado para você, eu vou te explicar de maneira simples. Pecado é tudo aquilo que vai contra a lei de Deus. Pecado é aquilo que promove separação entre você. Quando falamos de pecado, um dos exemplos mais claros que nós encontramos na palavra de Deus é o exemplo de Adão. Adão foi o tipo de cara que errou com Deus. E muita gente pensa que o primeiro pecado de Adão foi a desobediência. Não. O primeiro pecado de Adão foi o que nós chamamos de incredulidade. Adão não creu na palavra do Senhor. Adão não creu naquilo que Deus disse a ele. Porém, Adão pecou. E qual a consequência desse pecado? A consequência desse pecado é que, a partir de Adão, todos os homens nasceram com a semente do pecado. Para os homens que estão fora da igreja, pecado é algo mais grave do que simplesmente um desvio de conduta. Eu não roubo, eu não mato, eu não cometo atrocidades, então eu não tenho pecado. Você está enganado, querida. Você está enganado. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram. Todos pecaram, ou seja, sem exceção. Nenhum homem que nasceu da semente de Adão deixou de pecar. Todos pecaram. Sabe por quê? Porque pecado não é aquilo que choca o homem. Pecado é aquilo que vai contra Deus. Isso é o pecado. Nesse vídeo eu não quero falar acerca daquilo que o mundo diz a respeito do pecado, mas sim aquilo que a palavra de Deus diz sobre o pecado. E isso pode chocar a sua opinião, mas nós estamos aqui para falar da parte de Deus. Amém? Diante disso eu quero te dar o meu exemplo, sabe? Porque eu era um jovem que achava que só porque eu não cometia certos tipos de atrocidades, isso me fazia com que eu fosse merecedor de algo. Isso me gabaritava para receber algo de Deus. Só que não, querido.
E talvez você pense que, mesmo diante disso, eu não tenho pecado. Mesmo diante disso, eu sou o santarrão. Mesmo diante disso, eu sou o certinho. Deixa eu te dar 2 exemplos bem simples para você ver que você não tem muita diferenciação daqueles que cometem atrocidades. Você já pegou algo emprestado? Já? E não devolveu? Nossa! Ou sei lá, pegou algo escondido, tipo uma caneta, um lápis, uma borracha, de um amigo de escola ou de um colega de trabalho. Sabe, querido? Você pecou. Você fez como aqueles ladrões que roubam outras pessoas na rua. Você roubou. Isso é roubo. É usurpar de algo que não é seu. É tomar posse de um bem alheio. Isso é roubo. E como se não bastasse apenas ter roubado, você também matou. Eu? Matei? Nunca. Não, eu matei? Nunca matei. Deixa eu te falar, queridão. Pra você que pensa que é o santarrão, pra você que acha que é o certo, que não tem pecado, a Bíblia diz que se você desejar no seu coração a morte de qualquer outra pessoa, é como se você já tivesse matado. Apenas com esses 2 exemplos é possível te mostrar que você é um pecador e que precisa de transformação. Às vezes, você pode até não ser condenado pelos homens. Às vezes os homens podem julgar suas atitudes como normais, mas isso não é normal diante de Deus. Isso não é normal diante de Deus. Roubar, matar, mentir, enganar, usurpar, isso não é normal diante de Deus. Você precisa entender que o pecado que você comete traz separação entre você e Deus. Presta atenção no que a Bíblia diz em Isaías, capítulo 59, versículo 2, que ele diz assim: porque as vossas iniquidades, ou seja, os seus pecados, trazem separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, o seu pecado separa você de Deus. Separa você de ter um relacionamento com Deus. E você sabe por quê? Talvez você não saiba, mas deixa eu te explicar agora. Deus é luz. E o pecado é trevas. E onde habita trevas não pode existir a luz. E onde a luz existe, essa luz dissipa as trevas. Quando a luz de Deus vem, ela vem para acabar com uma vida de pecado. Uma vida de destruição. Até quando? Até quando você vai viver afastado de Deus por causa do pecado? Você sabe qual é a consequência do pecado? Talvez você não saiba. Então deixa eu te falar. Eu quero ler para você agora na palavra de Deus, para você entender que isso não é palavra minha, mas é palavra do Senhor para a sua vida. Lá em Romanos 6, 23, a Bíblia diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. E essa morte pode ser tanto física quanto espiritual. Sabe quando é que a morte física acontece? Vou te dar um exemplo bem claro. Você está ali na avenida, um cruzamento ali, e o sinal está fechado ali. Só que você decide não respeitar. Você fala, eu sou vida louca, eu sou doidão, eu vou passar aqui nesse cruzamento rapidinho. Tô atrasado, beleza. E o sinal tá vermelho e você vem e atravessa. Só que de lá pra cá vinha um outro carro, que estava certo, com o sinal verde. E ele choca-se com o seu carro. E aí, você bate a caçuleta, você morre. Aí sua família tá lá, ai Deus, por que Deus? Por que isso foi acontecer com ele? Onde é que estava sua proteção? Sabe essa proteção onde ficou? Ficou lá na avenida lá no sinal vermelho. Eles pararam lá.
Sabe por quê? Porque eles estavam seguindo a direção de Deus, cumprindo a ordem de Deus, que diz para você respeitar a lei dos homens. E você não quis. Você quis ser vida louca. E agora você morreu. E o que é isso? Isso é consequência do pecado. Isso é o salário do pecado. É a morte que vem cobrar. Esse é o salário do pecado. É a morte. Só que quando, querido, você tem vivido uma vida de pecado, uma vida distante dos propósitos de Deus, é como se você fosse um rádio quebrado. Como assim um rádio quebrado? Qual que é o propósito do rádio? Sintonizar uma frequência para você poder escutar uma programação de uma rádio qualquer. Tô certo? Certo. Então, por que você é como um rádio quebrado? Sabe por quê? Porque você foi criado para ter comunhão com Deus. Só que no pecado, você é como um rádio quebrado, que não consegue sintonizar essa comunhão, que não consegue manter comunhão com Deus. E aí? E agora? O rádio está quebrado. Como que eu faço? Você não precisa fazer nada. Deus já fez tudo por você. Deus já fez o que deveria ter sido feito. Deus já enviou um conserto. E esse conserto foi Jesus. O conserto desse rádio foi Jesus. E é porque Jesus morreu na cruz que essa conexão, essa sintonia, essa frequência pode ser restabelecida entre você, que é um pecador, e entre Deus, que é santo. Para que isso aconteça, Deus precisa de uma atitude sua. Deus precisa que você faça algo, sabe? Te convencer acerca do pecado, do erro, isso não é um dever meu. Isso não é para mim. Eu posso simplesmente te falar algo acerca de pecado. Mas o dever de te convencer de algo, do pecado, esse dever é do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convenceria o homem da justiça, do juízo e do pecado. E se você sente-se como um pecador que precisa ter sua conexão restabelecida com o Senhor, deixa eu te falar algo. É simples para que isso aconteça. Super simples. Quando esse vídeo acabar, fale com Deus. Não perca esse momento. O tempo que você tiver, fale com Deus. Sabe, o seu pecado teve hora, teve lugar. Sabe, e você precisa falar com Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, em 1 João 1,9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. De toda a injustiça. De tudo aquilo que você cometeu contra Ele e contra outros. Deus quer te perdoar. E após você fazer isso, querido, o sangue do Senhor Jesus virá sobre a sua vida e Ele irá te lavar de todas essas impurezas, de todos esses pecados. Mas você lembra aquele versículo que eu li lá atrás, de Romanos 6,23, que diz que o salário do pecado é a morte? Eu quero ler a sequência desse versículo, para você ver o que Deus te proporciona quando você decide abrir mão de certas coisas para viver para Ele. Olha só. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quer que eu fale de novo? O dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Você lembra que eu falei lá atrás que o concerto do rádio era Jesus? Sabe, querido, Deus já planejou tudo. Deus tem te cercado de diversas formas para que você possa abrir mão para viver somente para Ele. Essa é a vida que Deus tem para você
a vida eterna, uma vida de paz, de harmonia com Ele, de comunhão com Ele, de afeto, mesmo que as dificuldades venham, você descansará nele. Isso não quer dizer que você vai deixar o pecado de uma vez por todas, não. Não estou falando isso. Até mesmo porque nós homens temos a natureza do pecado em nós, mas vamos continuar pecando. Porém, nós sabemos de algo, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. E essas misericórdias são a causa de nós não sermos consumados. Então, mesmo que você peque, mesmo que você erre novamente, o Senhor ele vai te perdoar. O Senhor vai te perdoar. Por isso, quando você pecar ou errar, sabe, não desista de Deus. Não desista de Deus por causa do seu pecado. Porque Ele não desiste de você. Quando Ele entregou Jesus, Ele acreditava em você. Ele confiava em você. Ele deu a vida de Jesus para que você hoje pudesse ter a oportunidade. Então, se você crê que Deus quer mudar essa sua história, se você crê que Deus quer te lavar e te purificar desses seus pecados, fale com Ele. Não perca a oportunidade, não perca o tempo da oportunidade que Deus tem dado para você. Deus te abençoe. Aleluia, glória a Deus. Se você gostou desse vídeo, eu quero te convidar para se inscrever no nosso canal. Nós estamos começando agora e precisamos muito da sua força. Creio que Deus quer fazer muito mais daquilo que nós temos planejado ou pensado. Esse canal não é para nós, mas é para o Senhor. Então, se você curtiu, curte, compartilhe esse vídeo com outros. Às vezes Deus quer falar com outras pessoas, assim como eu tenho certeza que falou com você. Um forte abraço e até a próxima.